Conteúdo pro Tribunal de Justiça de São Paulo. Teoria atualizada em 20 de agosto. Que é bastante. Capítulo 3, seção 8, subseção 1, 2 e 3. Iniciaríamos agora a aula do tomo 1, tá? Trata de ordem e serviços procedirais. Aqui veremos as diversas situações que ocorrerão seu dia a dia quando estiver trabalhando no ofício de justiça, como atuações de processo, juntar de documentos e movimentação dos autos. Das ordens dos serviços e dos processos em geral. Da atuação, abertura e volume e numeração dos pelos feitos. Pois bem, caros alunos, que a autuação é o primeiro passo do processo, o meio pelo qual o escrevente materializa a demanda de uma pessoa. A partir daqui que todas as demais etapas acontecerão. Até então... Interessante. Pronto. Você ao recebê-los irá conferir se estão corretos, se preencherem os requisitos para o seu segmento. Se sim, o sistema irá gerar um número novo de protocolo e tem-se esse o início do processo. Segundo o NSCGSP, que são as normas de corregedoria, o prazo para a atuação de uma petição inicial de denúncia é de 24 horas. 24 horas. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará em 24 horas a autuação. Nela fixada a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriundo do distribuidor, atribui número ao processo e traz a outros dados relevantes: juízo, natureza do feito, nomes das partes, data e etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos da autuação de registro do processo. Eis um exemplo de etiqueta gerada quando ocorre uma autuação. Processo... Aqui, processinho. Daí vara de Campinas, tá? Grupo civil, classe, valor da causa, data da distribuição, tipo de distribuição, não sei o que é RT, não sei o que é RDO. E número de ordem. Interessante. Curiosidade. Petição inicial refere-se aos processos civis não criminais, enquanto a denúncia refere-se aos processos criminais. Interessante, se processos civis e processos criminais. Em seguida, temos que deverão ser afixados em taxas coloridas na posição horizontal nos processos que tenham situações especiais. Colorido, horizontal, especial. Tais como no atendimento prioritário, por exemplo, não iremos nos aprofundar nas cores das taxas, pois isso não será cobrado na sua prova. Basta apenas saber o que é disposto no artigo 88. O ofício de justiça fixará nas atuações taxas coloridas, posição horizontal, para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Bom, aberto o processo, a depender do seu tamanho e da juntada de outros documentos, pode ser que seja necessário a abertura de novos volumes. O TJSP determinou cada volume que tenha no máximo de 200 folhas, sendo que esta regra pode ser quebrada em duas situações. 200 folhas em duas situações, quais são? Em caso de determinação judicial expressa ao contrário, ou para manter peça processual com seus documentos anexos. Documentos anexos contam mais de 200 páginas. Artigo 89. Os autos de processos não excederão 200 folhas em cada volume. 200. Salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter peça processo judicial igual a mais 200. Processual com seus documentos anexos. Projeto judicial igual anexo mais 200. Podendo, nesses casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Sempre que houver necessidade de abrir e encerrar o volume, uma certidão deverá ser confeccionada, sempre tem que fazer a certidão, sendo mantida a sequência numérica das páginas. Por exemplo, se o volume 1 acabou na página 2, o volume 2 será iniciado com a página 201. Interessante isso. Artigo 89. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas. Certo? Prosseguindo-se a numeração, sem solução de continuidade no volume subsequente. Sem solução, sem zerar. Tá. A súmula 2. A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Curiosidade. Cabe ressaltar que a certidão de abertura ou encerramento será considerada uma página dentro do processo, ou seja, é contada igual às folhas dos demais documentos. Sobre a responsabilidade de número de folhas, esta será
dos escrivões e escreventes. Artigo 91. Os escrivões judiciais ou sob sua supervisão que zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Se, por um acaso, ocorrer um erro, quem é que vai? É o escrivão, né? Que supervisa os escreventes. Escrivãos judiciais que supervisam os escreventes e zelarão... Quer dizer, os escreventes zelarão pela numeração das folhas, pela correta. A gente tem que saber o número das folhas, tá? Se por um acaso ocorrer um erro na sequência numérica das páginas, como por exemplo, pular um ou dois números de 15 a 17, o servidor deverá fazer uma certidão indicando o ocorrido, mas sem alterar o erro. Artigo 91. Em caso de erro de numeração, errou o número, certifica-se a ocorrência, vedada remuneração. Sendo vedada a renumeração. Não pode renumerar. Já em caso de numeração repetida, deverá ser acrescentada uma letra do alfabeto, conforme sua sequência, aqui também será necessário certificar o processo. No artigo 91, súmula 2, a hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto em sequência. Artigo 188. A, B, C e etc. Certificando-se. Esse certificando só significa que, como disse antes, tem que fazer certidão na hora. E esse aqui também tem que fazer certidão. Certidão. Segue o exemplo. Folha A, B e C. Os autos, continuando no artigo 9, dos feitos antecedidos por procedimento preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, etc. Terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguida da letra I. Os feitos de excedentes procedimento preparatórios. Daí tem um I de inaugural. I de inaugura. Daí colocam I 1, I2, I3 e 4, de tal forma que a numeração dos mencionados, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos infracionais, inquéritos policiais, etc., seja sempre aproveitada integralmente. Interessante. Nem todo o processo se inicia no Poder Judiciário, ou seja, alguns dependem dos procedimentos preparatórios. Que está falando aqui em cima, peguemos como exemplo uma denúncia apresentada pelo Ministério Público. Para havê-la, é necessário que antes que tenha ocorrido um inquérito policial, tenha ocorrido um inquérito policial, que nada mais é do que um procedimento preparatório. Não é isso um procedimento preparatório que está falando. Portanto, o IP, inauguração, fará parte dos autos do processo, devendo sua numeração ser seguida da letra I. Acabou Agora a recepção da juntada de petição. Da repetição da juntada de petições nos autos e termos judiciais e cotas nos autos. Outro serviço comum que você realizará no ofício de justiça é a juntada de documentos, certificando-se no processo. Em regra, as petições só deverão ser juntadas quando só forem provenientes do setor de protocolo, porém, como sempre, temos lá suas exceções. Ok? Ou seja, essa coisa aqui só pode ter juntada no setor de protocolo, só no protocolo. Mas tem duas exceções, que são: é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar as petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo 1. Quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentado pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará essa circunstância. E 2. Salvo quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada ao juiz do feito dispensando o protocolo no setor próprio. Sempre que realizar uma juntada de um processo, você deverá lavrar um termo. Havendo duas ou mais peças a serem juntadas, e desde que isso ocorra na mesma oportunidade, deverá ser lavrado apenas um termo, com indicação de todas as petições ou documentos. Interessante, ao invés de fazer vários termos, faz só um. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados e precatórios, lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Para a juntada, na mesma oportunidade de duas ou mais petições de documentos, será confeccionada um único termo de juntada com relação das peças. Outro detalhe importante: o termo de juntada deverá ser lançado em folha separada, se peças a ser juntada com a sequência numérica já explicada. Artigo 93, súmula 2. É vedado o lançamento de termo de juntada na própria petição. Vedado na própria petição ou documento a serem encartados os autos. Isso aqui é simples, é literal, só fala que não escreve, não para não escrever no processo assim, tá? Não escreve lá no processo. Faz um certidão certinho. Quanto às petições recebidas via facsimile ou por e-mail, temos o seguinte: artigo 93, súmula 3. Recebidas petições via facsimile ou por correio eletrônico, e-mail diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número de protocolo no corpo do documento, para oportuno controle dos prazos previstos no caput e parágrafo único do artigo 2 da Lei 9.800. Interessante, né?
Ou seja, recebeu petição, daí você tem que imediatamente lançar o número de protocolo do corpo do documento para fazer esse controle de prazo. Próximo. Portanto, após o recebimento da petição, nos termos acima, o documento receberá um número de protocolo que será utilizado para fins de controle de prazo para entrega de originais em juízo. Curiosidade, segue o artigo 2 da Lei 9.800, que falou: artigo 2. A utilização do sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos. Não prejudica os prazos. Devendo os originais serem entregues em juízo. Em juízo. Necessariamente até 5 dias da data do seu término. 5 dias. Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, que não tem prazo, os originais deverão ser entregues. Originais. Necessariamente até 5 dias da data de recepção do material. 5 dias. Curiosidade, assim não cai. Seguindo, artigo 93, súmula 4. Recebida a petição inicial ou intermediária, que estava falando ali nos e-mails no facsimile, acompanhados objetos de inviável entranhamento aos autos de processo, ainda, ou seja, ainda estava entranhado, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, ainda tem que fazer a certidão sempre, certidão sempre que possível, na presença do interessado. Daí essa coisa que caiu já na prova, sempre que possível, mantendo sob sua guarda e responsabilidade até o encerramento da demanda. Entranhamento é se quer colocar alguma coisa no processo. E aquilo ali está falando de alguma coisa física, algum objeto estranho que tem que escrever e colocar no auto que ele é relevante. Entranhamento nada mais é do que juntar os documentos no processo, pelo fato de não ser possível colocá-los nos autos, como por exemplo plantas e edifícios. O escrivão deverá guardá-los em local adequado até o fim do processo, sendo necessária a confecção de uma certidão nesse sentido. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos, anotados no sistema informatizado oficial. Ou seja, só preenche os seus dados direitinho no computador. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação. Uma dispensa de que trata o caput com relação à emissão de documento, ou seja, dispensa-se ficar escrevendo toda hora no processo, no banco de dados, para a emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos. Ou seja, quando tiver que fazer um documento que é do tipo que automaticamente entra no auto, não precisa ficar colocando um termo no processo. Esses autos são ofícios especiais, dados, mandados, etc. Por original ou por cópia rubricada pelo eminente. A data constante do documento deverá corresponder à sua efetiva emissão. Portanto, temos que, em regra, qualquer ato e termo do processo deverá ser certificado nos autos anotados no sistema informatizado oficial. Porém, essas ações serão dispensadas se o documento for inserido nos autos por original ou por cópia, desde que rubricado pelo emitente. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada quando necessária outra folha com utilização dos espaços em branco. A ressalva apontada diz respeito às certidões geradas a partir de publicações de atos ordinários, despachos e decisões interlocutórias e sentenças no Diário de Justiça Eletrônico que, não sendo possível colocá-las na mesma folha, deverão ser apostas no verso da folha em que lançado o ato publicado, ou seja, o termo da juntada deverá, em regra, ser inserido em folha separada, inutilizando os espaços em branco. Curiosidade, iremos ver o artigo 140 no próximo capítulo da aula, mas, para quem tiver curiosidade, veja o seu teor. Artigo 140. A publicação dos autos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário Oficial da Justiça Eletrônico será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou na impossibilidade pela certidão aposta na mesma folha, ao pé ou se não houver o espaço no verso da folha em que é lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça Eletrônica comprovam a mediante certidão que há comprovação, independentemente de juntada do exemplar impresso. Finalizando o tópico 96. São vedadas o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras a tinta ou a lápis ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados do processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Achou erro, igual juiz. Ou seja, temos 4 vedações: as cotas marginais nas bordas das folhas, as cotas interlineares entre as linhas do texto no documento, sublinhar palavras a tinta ou a lápis, realizar traços embaixo das palavras e expressões injuriosas, como por exemplo xingamentos. Cabe ao serventuário que constatar qualquer irregularidade dedurar o fato ao juiz.
Ou seja, não faça mudanças. NBGTCP, Código Processual Civil, certo? Da movimentação dos autos. Passamos uma leitura conjunta do artigo 79, do artigo 97 da norma SBCT e do dispositivo que a embaça o artigo 1828, quer dizer, 228 do Código Processual Civil. NSCGSP, artigo 97, deverá ser feita conclusão dos autos no prazo de 1 dia. Executados os autos processuais no prazo de 5 dias. CPC, artigo 228, incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os autos processuais no prazo de 5 dias, contando na data em que houver incluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto por lei, ou contando a data em que tiver ciência da ordem, quando determinado pelo juiz. Súmula 1. Ao receber os autos do serventuário, certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Ou seja, se um serventuário descobrir que tiver uma ordem de juízo, do juiz, ele tem que colocar o horário que teve essa ordem, né? E súmula 2. Os processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá na forma automática, independentemente do ato serventuário da justiça. Súmula 2. Quer dizer, já acabou. Pessoal, o termo autos conclusos ou na conclusão referem-se ao momento em que o processo é enviado ao juiz para que esse determine algo ou tome uma decisão. Assim que os serventuários tiverem terminado um ato processual anterior imposto pela lei ou tomarem ciência da ordem do juiz, eles terão um prazo de 1 dia para remeter os autos ao magistrado. Já em relação aos atos processuais, fica estabelecido o prazo de 5 dias. Além disso, há de observar as preferências estabelecidas. Artigo 97, súmula 1. Os juízes atenderão preferencialmente, a ordem cronológica, tempo de conclusão para proferir a sentença ou acordão. Súmula 2. O escrivão atenderá preferencialmente a ordem cronológica, medida pela publicações e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Ou seja, o juiz se pronuncia para fazer os trabalhos dele preferencialmente. E quando diz preferencialmente, quer dizer que não é obrigatório por ordem cronológica. E a mesma coisa, o escrivão vai postando as coisinhas lá nos autos, fazendo os trabalhos, colocando no diário oficial as coisas por tempo. E súmula 3. Serão considerados para fins de dispõe no artigo 12 do Código Processual Civil os processos físicos com movimentação conclusos para a sentença. Tem uma escrita de sessão, preferência de atendimento, juiz, ordem cronológica de conclusão, para proferir a sentença ou acordão. Aqui, se concluir mais rápido, é o atendimento do juiz mais rápido. E escrivão, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Ou seja, ele vai na ordem de quem receber primeiro o resultado do juiz. Curiosidade. Apenas para conhecimento segue o dispositivo mencionado na súmula 3 do artigo 97. Código Processual Penal. Artigo 12. Os juízes dos tribunais atenderão, preferencialmente a ordem cronológica de conclusão, para proferir sentença ou acordão. Súmula 1. A lista de processos aptos de julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Súmula 2. Estão excluídos da regra do caput. 1. As sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Interessante. Ordem cronológica de conclusão. Daí, algumas hipóteses que não estão na ordem cronológica, mas já que isso aqui é uma curiosidade, não está na norma, nas normas, então elas não caem. As sentenças proferidas em audiência homologatória de acordo com a imprecedência liminar do pedido. O julgamento de processo de bloco para aplicação de teste judicial, tornando o julgamento de casos repetitivos. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. O julgamento de embargos de declaração. O julgamento de agravo interno. Ou as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 3. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. Causa que exige a urgência de julgamento sendo reconhecida por decisão fundada. Ou seja, repetido, dois casos da lei e urgência. Bom, foi isso que eu entendi. Essas linhas são grandes. Artigo 98, considerando os termos de movimentação dos processos da data de efetivo. Termos de movimentação. Termos de movimentação dos processos, data de efetivo encaminhamento dos autos e
sempre que possível, os nomes, por extenso, dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. Ou seja, sempre que ocorrer alguma movimentação dos processos, tanto internamente quanto externamente, as datas do encaminhamento deverão estar nos termos. Além disso, sempre que possível, constarão os nomes por extenso das seguintes pessoas: juízes, representantes do MP, advogados e daqueles a quem se referem. Nomes. 4 nomes. 98. São vedados X de qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista sem data. Sempre tem que ter data. Ou ainda, a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Os autos não podem continuar no cartório. Autos assinados não cartório. A medida acima é tanto quanto óbvia, ver-se o que se pode ludibriar o sistema. Então, se deixar o termo assinado lá no cartório de lubrídio o sistema, interessante, não sabia disso. Artigo 98. Nenhum processo será entregue com termo de vista. O promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento do sistema informatizado ou no livro de protocolo. O termo de vista serve para certificar que o promotor ou advogado tomou ciência de que aconteceu no processo até aquele determinado momento. Entende-se que a consequência natural de estarem pegando o processo, carga dos autos, é que visualizarão a matéria e suas decisões. Pense bem, qual seria o sentido de retirar dos autos de cartório se a pessoa não tem a intenção de conhecer o seu conteúdo? Artigo 98. Súmula 93. Súmula 3. Todas as concluões do juiz serão anotadas no sistema informatizado. Anota. Somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Súmula 4. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se a essa ocorrência no assentamento de carga. Pois bem. Você receberá um processo e encaminhará ao magistrado em até um dia, conforme vimos anteriormente, e isso deverá ser anotado no sistema informatizado. Mas quanto à carga do juiz, esta só ocorrerá se ele não despachá-los ou sentenciá-los ao expediente que recebeu, o que significa: recebeu 10 processos, mas só despachou sentença em 8, serão anotados 10 processos no sistema, mas será dado cargo ao juiz apenas nos 2 processos não despachados sentenciados. Que estranho, né? Tipo, não foram 10, mas tem que colocar 10 processos, porque recebeu 10 processos. Tá. Havendo recusa, o serventuário deverá consignar essa informação no assentamento da carga. Será que alguém se arrisca? Interessante. Súmula 2, 98. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Diariamente, sem limitação de número. Independente de número de processos que entrar, todos os autos deverão ser encaminhados ao juiz para a conclusão, reforçando que a frequência será diária. No artigo 99, nenhum processo permanecerá paralisado em cartório além dos prazos legais ou fixados ou ficará sem andamento por mais de 30 dias no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência de uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberta uma conclusão ao juiz para providências cabíveis. Essa norma foi editada para evitar que o processo fique largado no cartório. Se a diligência disposta nos autos não for atendida no prazo específico, seja por lei ou por determinação judicial, ou no prazo máximo de 30 dias, o ofício deverá efetuá-la novamente caso ela não seja atendida. O processo deverá ser encaminhado ao magistrado para que este determine o que será feito. E acabou! Vamos responder a pergunta de todo esse texto aqui. Quanto à ordem de serviços dos processos em geral, tem muita regra, fucker. E essa aqui é 2018, ou seja, a última prova. Ou seja, tem bastante chance de repetir. Vamos lá. O ofício de justiça afixará nas anotações de tarjas coloridas. Isso aqui estava escrito na posição vertical. Tá errado, tem que ser horizontal. Para assimilar situações especiais descritas nos normas de serviços. Eu não sei essa coisa de normas de serviços. Isso aqui, não lembro de estar escrito isso, não. Então, 2 erros, certo? Em nenhuma pode ser permitido aos ofícios de justiça. Daí, olha, quando coloca nenhuma, ou só uma, ou somente, normalmente está errado. Então, em nenhuma hipótese, é permitido aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Daí, viu? Está errado. Porque, primeiro, os ofícios não podem fazer isso aqui, tá certo isso. Eles não podem fazer juntada, receber e juntar. Só que eles só podem receber e juntar as coisas que eles recebem no protocolo, certo? Só que daí tem a coisa, no artigo que a gente acabou de ler, ele fala que tem 2 hipóteses em que pode fazer, o próprio ofício pode fazer a juntada. Então, tá errado também. 3,
cabe aos escrivães judiciais ou sob supervisão aos escreventes. Tá? E essa aqui também tem um artigo que está escrito literalmente isso. Cabe aos escrivães judiciais ou sob supervisão aos escreventes zelar pela correta numeração das folhas dos autos. Esse aqui é o artigo que estava, a súmula, que estava falando sobre a numeração de página. Na hipótese de numeração repetida, acrescenta-se apenas uma letra do alfabeto em sequência certificando-se. É aquele do 10A, 10B e assim por diante. Ou seja, você tem que zelar por tudo, tá tudo certinho. E se você vê um dos erros que é a repetição, você tem que colocar ou fazer uma certidão avisando onde está o erro ou falta de página, ou se tiver uma repetição, você coloca uma letra para diferenciar os dois. Bom, essa aqui não vimos nenhum erro diretamente, não lembrei de um erro, então vamos colocar ela como uma curiosidade. Talvez seja essa. D. Todos os autos e termos num processo devem ser certificados, certo isso? Nos autos e anotações, e nos autos e anotados no sistema informatizado oficial, certo isso também? Eu tenho que ter certificado, eu tenho que estar colocando na informação. Bom, não é tudo. Algumas tem as hipóteses, são as hipóteses que falam que não precisa. Daí, inclusive, com relação à emissão de documento, que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos. Viu? Apareceu aqui uma das hipóteses em que não precisa fazer a... Não precisa fazer o certificado e não precisa colocar no sistema informatizado. Isso aí, se é uma parte integrante da coisa, não precisa fazer isso. Por original ou por cópia rubricado pelo emitente. Ou seja, isso aqui está errado. 3 erros, falta uma. E é permitido o lançamento das cotas marginais ou interlineares dos autos. Cotas marginais interlineares nos autos. É permitido cotas. Isso aqui está falando de rabiscar? Ou seja, essa aqui é uma pergunta que está escrita de um jeito estranho, e só por causa que está escrita de um jeito estranho, eu não estou entendendo. Cotas marginais ou interlineares nos autos. Rabiscar? Se isso, tá certo. Quer dizer, não está errado porque está escrito permitido. Bem como sublinhar palavras, e isso aqui eu lembro, está escrito lá que não pode sublinhar palavras. Desde que a lápis também, mais errado ainda. Está totalmente errado essa aqui. A única resposta que faz sentido é a C. Se tiver certa, acaba o vídeo. E certinho, cabe aos escrivães judiciais, sob sua supervisão, os escreventes, será pela correta numeração das folhas dos autos. E, na hipótese de uma numeração repetida, acrescentar-se apenas uma letra do alfabeto em sequência.